Fala aí, rapaziada. Finalmente começou o segundo turno, 20ª rodada chegou ao fim. Tivemos rodada dupla no final de semana, sábado e domingo. Tivemos aí mudança de liderança acontecendo, Flamengo assumindo a liderança do campeonato, Botafogo vacilou, perdeu e deu brecha aí pro Flamengo, e o Flamengo pode também aumentar a vantagem porque tem um jogo a menos. Mas antes da gente entrar aí a fundo no que aconteceu nessa rodada, nos jogos que se passaram, peço que você se inscreva no canal, deixa seu like, comenta e compartilha aí, tá bom? Ajuda bastante e vamos me ajudar aí a chegar aos 100 inscritos, aos primeiros 100 inscritos, né? Nossa primeira centena, chegar na casa dos 100 e depois é só sucesso. Eu conto com a ajuda de vocês e desde já, muito obrigado. Começando pelos jogos de sábado, nós tivemos aqui Juventude e Criciúma. O Criciúma que finalmente venceu depois de uma sequência que teve ali, várias sequências de derrotas seguidas. Finalmente venceu, assim como começou o campeonato, né? O Bolasie fazendo bastante gols, teve aquela goleada do Vasco, teve o próprio jogo contra o Juventude indo muito bem. Então, com 2 gols do francês Bolasie e um gol do Luiz Oyama, com assistência do Jadson pelo Juventude, o Criciúma sai com a vitória e desafoga um pouquinho, né? Porque já o cerco já estava apertando ali, já estava cada vez mais se aproximando da zona de rebaixamento. E aí já estava ficando já um pouquinho mais complicado. Embora tenha alguns jogos atrasados, poderia recuperar, tirar esse saldo aí de jogos atrasados aí e vencer e sair dessa situação um pouquinho mais delicada que eles se encontrariam. Mas agora dá um alívio também e muito pelo contrário. O Juventude, depois da saída do Roger Machado, né, pro Inter, não venceu mais e tá aí com o Jair Ventura mais uma vez, né, e não tá dando muito certo. Vamos ver, é o início de trabalho, tem muita água ainda para correr, segundo turno, mas querendo ou não, tem que ligar o alerta, porque sabe, porque eu acredito muito na questão do segundo turno, nesse início do segundo turno, porque eu acho que é nas primeiras 8 rodadas ou 5 rodadas, aqui a gente já tem uma definição mais ou menos do que cada clube vai lutar. Qual vai ser o objetivo e qual vai ser mais ou menos aonde cada clube pode chegar desses primeiras 5, 8 rodadas, é o que define mais ou menos. Pelo menos eu acredito na parte dos campeões. Quais são os times que vão lutar pelo título, que vão ir atrás do título, a gente vê nessa rodada, porque a virada de turno é onde acontecem as maiores oscilações, sejam nas melhores equipes, seja nas menores equipes. Por quê? Porque agora é onde começam também a intercalar jogos de campeonatos mata-mata, de competições de Copas, de competições internacionais, tanto a Libertadores, Sul-Americana e a Copa do Brasil vão entrar agora a fase mata-mata e vão começar a intercalar. Já tivemos a 20ª rodada, durante a semana nós vamos ter já aí o mata-mata, o primeiro jogo, primeira rodada das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois vamos ter ali de novo o Brasileirão, depois Copa do Brasil, depois Brasileirão e depois Libertadores, e assim vai indo. E vai começar. Aqueles times que estão enfrentando os 3 frentes, se não tiver um elenco bom para rodar, já vão começar a cair. E geralmente esses times estão disputando a liderança, estão vencendo. Então vai ser aquela questão de definir prioridades. Ó, eu vou focar nisso e aquilo. Se eu não tenho um elenco, então a gente vai ver bastante isso. E foi o que aconteceu já no caso do Palmeiras. O Palmeiras ali, ele recebeu o Vitória na sua casa, ali no Allianz Parque em São Paulo. Acabou poupando, acabou colocando um time mais alternativo, escalando ali mais, tirando os titulares, porque já vai ter uma pedreira, já vai ter um encontro ali contra o Flamengo nas oitavas de final. Então já é uma definição. Então a gente dá para notar que o Abel, pelo menos a comissão do Palmeiras, tá dando preferência ao mata-mata, esse jogo, então por isso preferiu poupar. Eu não pouparia, porque ainda assim eu acho que os caras estão descansados, os caras estão tranquilos, não tem muito. Não teve ainda uma sequência um pouquinho antes disso daí, né? Por exemplo, a sequência que teve a sequência de jogos, tudo, mas, por exemplo, eles ainda não definiram, então dá pra jogar esse jogo e depois ir ali pro mata-mata. Eu acho que ainda não tá muito sobrecarregado, embora estejam jogando de segunda a quarta o Brasileirão, mas ainda acho que não tá muito sobrecarregado, né? Porque teve ali
teve algumas semanas, teve uma semana aí que teve um calendário mais esticado, aberto, e também dá para ir dosando, né? Querendo ou não, o Palmeiras tem um elenco muito bom, um elenco grande, de algumas variações, não é um dos maiores, e também a gente sabe que o Abel ele não confia 100%, ele tem os titulares dele e tem a reposição dos titulares, mas ele não confia muito 100% nessa reposição para assumir a bronca em caso de um se lesione ou outra coisa. Ele não tem reposição à altura do seu titular ideal, né? A gente vê isso daí, porque o Estevão, mais uma vez, o Estevão jogou, entrou como titular, voltando de recuperado de desconforto que teve, de uma lesão. E mais uma vez vai para lesão, volta, tem uma lesão, então já coloca ali problema pro Abel resolver na escalação contra o Flamengo e pro restante do campeonato. Não sabe se ainda o grau da lesão, como que vai ser, quanto tempo vai ficar parado, se vai conseguir voltar a tempo do segundo jogo ou do mata-mata da Libertadores contra o próprio Botafogo ali. Então já é um problema já, embora tem ali o Dudu, tem agora aí o Felipe Anderson também aí junto, mas até se entrosar, o Dudu pegar o ritmo, pode ser que o Dudu venha ser ali protagonista, venha brilhar nesses momentos decisivos, chamar responsabilidade, mas eu acho muito difícil. Vendo o que o Dudu tem jogado ainda, ele não tá voltando, tá tendo a readaptação dele, tudo, depois de uma lesão séria. Não confio, não acredito que possa acontecer, mas não aposto todas as minhas fichas nisso aí. E o Vitória, que não tem nada a ver com isso e que está passando por um momento de dificuldade, já está ali na zona de rebaixamento, vem para São Paulo e tenta aproveitar esse momento aí de um time alternativo do Palmeiras e conseguiu. Chegou, acabou conseguindo fazer ali gol com o Osvaldo logo no finalzinho, no começo ali do segundo tempo, e depois no finalzinho ali, fechou ali com Mateuzinho, 2-0, tranquilidade por hora para o Vitória, porque já estava vindo também de uma sequência de derrotas seguidas, né, o time ali comandado pelo técnico Carpini. E aí, esse ano, Carpini, pai do Abel, porque venceu com São Paulo a Supercopa e agora venceu aqui com Vitória, né? Então tem tudo isso daí. Ainda não perdeu para o Abel nesse ano. Então tem tudo essa questão, brincadeiras à parte, né? Mas pro Vitória venceu, consegue pelo menos ali somar pontos nesse momento, porque cada ponto, segundo turno, é isso aí, o início que eu falei. Cada pontinho somado, cada pontinho perdido vai fazer muita falta lá nas 8, 10 rodadas finais também, porque aí começa o desespero, começa aquela sopa de ponto, você querer pegar, pontuar, pegar qualquer pontinho que tá no ar aí dando sopa, você vai querer pegar para somar, porque um pontinho pode salvar um ano inteiro, né? Um pontinho pode salvar uma equipe do rebaixamento, então tem tudo isso daí. E Bahia Internacional, o Bahia ali que tá nesse momento de oscilação, igual eu falei, essa mudança de primeiro turno para segundo turno é onde acontecem as maiores oscilações. O Bahia estava vindo ótimo, numa crescente, estava vindo num desempenho bom, mas ali no final do primeiro turno para agora tá numa oscilação brava, não tem ganhado, só tem empatado, teve algumas derrotas para o São Paulo, teve ali a derrota para o Cuiabá em casa, não havia perdido e acaba perdendo, entendeu? Tem a derrota pro Corinthians, então tem toda essa questão aí, e aí começam já a levantar os críticos, torcedor, influenciadores, comentaristas, jornalistas, e já começam às vezes querer encontrar o culpado. É normal, acontece essa oscilação, a gente sabe, tem que ter uma cobrança assim em cima do time, porque eles mostraram que eles conseguem dar mais, renderem mais, mas agora é trabalhar, procurar ver onde está errando, procurar fazer as modificações, o técnico procurar ali também as variações táticas, o Rogério Ceni procurar e aproveitar que ele tem, querendo ou não, acho que dos times do Nordeste um melhor elenco ali. Tem jogadores fortes, jogadores técnicos, habilidosos, Cauli, Everton Ribeiro, que dá para dar a ele a oportunidade dele mexer no time e não perder tanto desempenho e procurar um desempenho melhor. O Bahia começou o jogo vencendo bem no comecinho, né? Enfrentando ali
não fragilizado, mas um Internacional um pouco ali desmotivado, né? Eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana, e ao mesmo tempo que o Internacional desmotivado, de ressaca das eliminações, também vai encontrar, talvez, encontraram ali um Internacional querendo mostrar resultado para sua equipe, mostrar uma reação ali. E a gente viu que não foi um jogo muito de se encher os olhos, de uau, como que foi as duas equipes jogando bem. Foi um jogo equilibrado, mas as chances, oportunidades tiveram. E ali no finalzinho, ali no apagar das luzes, o Borré acabou empatando. Não tinha como ele perder esse gol, né? Ficou cara a cara ali com o gol. Se ele perdesse ali também, pelo amor de Deus, uma das maiores contratações, né, do Internacional pro ano aí já cada vez mais gerar revolta, assim como tem muito torcedor já revoltado com o Valência e com o próprio Borré, que não tem rendido o esperado, né? Foi contratado a peso de ouro, mas não tem rendido aquilo que muitos colocaram nele, a esperança de uma melhora no ataque do Internacional, mas pelo menos aqui no jogo contra o Bahia ele empatou e acabou empatado 1-1. E agora a gente vai acho que para um dos jogos mais legais dessa rodada, ou se não o mais assim impactante, por conta do resultado, por conta dos envolvidos e por conta do local onde aconteceu, que foi Cruzeiro 3, Botafogo 0, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Cruzeiro, que o técnico Seabra tem comandado muito bem. A gente já viu o Cruzeiro, ele estava chegando pouco a pouco, sem ainda os seus reforços, né? Sem a janela estar aberta, mas já havia certeza de que tinha os reforços. Tinha contratado o Cássio, tinha contratado o Matheus Henrique, tinha contratado ali o como que é o nome? Lautaro Dias. Lautaro Dias, tava ali com um excelente momento do William, o Matheus Pereira jogando muito bem, o Barreal, o Romero, então tudo isso daí, os caras jogando muito bem, e agora com os seus reforços, cada vez, é o que disse, reforçou a equipe, já tinha uma espinha dorsal, tinha uma equipe muito boa, e aí, além da estrutura que melhorou, além da torcida que é gigantesca, a torcida do Cruzeiro, em Minas Gerais ali eles lotam o Mineirão em momentos bons e também nas dificuldades ali para ajudar o clube, então agora eu acredito que de vez o Cruzeiro entra como um desses potenciais, não vou dizer que o Cruzeiro vá vencer o título, mas digo que ele vai incomodar ali, ele vai incomodar, e se derem brechas e se esse Cruzeiro ele encaixar, ele vai dar trabalho, ele pode muito bem pegar ali uma rebarbinha ali e engata umas 2, 3, 4 vitórias agora nesse começo de retorno aí, 12 pontinhos ali, ele já tem uma rodada a menos, ele pode chegar ali a 30, já tá com uns 36 pontos, ele pode chegar a mais ali, quem sabe, incomodando ali, ele já tá ali no G4 ali, já tá incomodando, e tem um jogador muito bom, que é no caso ali o seu protagonista desde o início do campeonato, jogador de seleção para mim, que é o Matheus Pereira, muito bom, de desconhecido para o povo brasileiro, agora conhecido e também a postulante a, a seleção brasileira, podendo ali cavar uma vaguinha. Eu acredito que é um meio de campo muito inteligente e além de muito inteligente é competente, vá sempre é aquele meio de campo moderno que sempre tá além das assistências assistindo os seus parceiros, mas ele tá sempre pisando na área ou próximo à área para finalizar de fora da área ou ali ter uma solução de um passe, achar o companheiro e até mesmo desafogar ali um ataque onde você acha que tá tudo perdido porque as linhas estão fechadas. É um meia muito criativo que pode fazer isso. Tem um chute bom de fora distância, curta e média distância, bate muito bem na bola, aquele canhotinho que dá aquela chapadinha, sempre tirando, fazendo a curva por fora. Muito bom jogador, merece
a seleção tem aí cavado a sua vaguinha, assim como o William, o lateral direito, porque para mim, até o momento, é o melhor lateral direito do campeonato. Eu vou soltar amanhã um vídeo da minha seleção do primeiro turno, e aí a gente espera que você assista, tá bom? Eu vou já tá preparado aqui. Eu esperei acabar certinho o primeiro turno, tudinho, embora teve alguns jogos que não aconteceram, né? Tem times aí que tá com 5 rodadas que não tem jogo, tudo aí devendo, mas não tem o que fazer, então a maioria já terminou e eu vou colocar ali e vou colocar a nossa seleção ali que nós escolhemos do primeiro turno. Tem bastante jogador, principalmente esses dois jogadores do Cruzeiro, certeza para mim que estão. O Matheus Pereira e o William, os dois jogadores excelentes, muito bem. E o futebol que o Cruzeiro tem jogado é um futebol muito coletivo, um futebol de passe, de dominância, posse de bola. É um futebol híbrido que eu falo, que ele se molda aos adversários, né? E teve algumas derrotas ali, como o próprio Cruzeiro perdeu para o São Paulo, mas ali foi por conta do vacilo do Marlon ali, que deixou o time com um a menos, deu a bobeada ali, foi expulso e isso daí prejudicou, porque até o momento ali antes dele ser expulso, o Cruzeiro estava tomando ali as atitudes, tomando toda conta das ações ofensivas e poderia a qualquer momento empatar, virar, assim como tinha feito. Poderia muito bem aumentar ali a vantagem no Morumbis ali e ter saído com a vitória. Só não saiu porque ficou com um a menos. Acredito eu que poderia, se o Marlon não é expulso, não dá uma entrada infantil, não é ali, perde a cabeça também, desconcentra, né? Porque tudo isso faz parte, e ele não prejudicaria tanto a equipe. E ali venceu numa bela jogada, logo no início do começo do primeiro tempo ali, o William faz um gol. O William, que por ser um lateral tem feito muitos gols nesse Campeonato Brasileiro, ele é muito ofensivo, desde o início ali no Internacional, ele já mostra ali, já demonstra que ele é um lateral bem ofensivo. Ele faz gols, além de ser batedor de pênalti também, às vezes ali no Cruzeiro ali, ele cobra alguns pênaltis e é muito. Faz bem o corredor e é o que precisa. Geralmente o Brasil tem muitos laterais ofensivos bons, né? E aí, além disso, ele não peca muito ali na parte defensiva. Faz a função dele, cumpre a função dele regularmente. É um lateral muito regular que tem tido boas atuações durante o campeonato aí. Ele, depois, com Lautaro Dias, ampliou o placar ali, 2-0. E finalizou ali, fechou ali com o Barreal, com a assistência do Matheus Pereira. No segundo tempo, fechando um 3-0, uma goleada ali no Newton Santos, em cima do Botafogo. Que depois o Botafogo começou a colocar ali, o Arthur Jorge começou a colocar os jogadores mais ali, titulares ali, né? Começou a colocar o Luiz Henrique para ver se fazia alguma diferença, mas aí já era tarde demais. E eu acredito que o Botafogo também tenha poupado um pouco aí para receber ali, para ter ali a disputa da Copa do Brasil contra o Bahia, né? Então vamos ver o que vai ser. Agora é aquilo que eu falei, esses times de cima podem vacilar, podem oscilar, porque tem várias competições, né? Competições paralelas. E tivemos ali um São Paulo e Fortaleza num pasto, num gramado horrível da Arena Castelão ali. Pelo amor de Deus, não tem como, não tem condições de jogar nisso. E tem uma parte ali que parece aqueles tapetinhos de criança que você coloca eles assim nos quartos e começa a separar e vai se separando, mudando, ficando diferentes os lugares. Ali no gramado, uma hora foca ali na bandeirinha de escanteio para cobrar. Você vê um tufo, um quadrado certinho, meio que colocado ali. Pelo amor de Deus, gente, tem que tomar cuidado com isso daí, não só para quem visita, mas para o próprio Fortaleza e para o Ceará que jogam ali, porque, caramba, o Fortaleza tem feito um campeonato tão da hora, tem feito, imagine num gramado melhor, imagine talvez ali a performance, como seria a performance do Fortaleza em umas condições bem melhores de campo, de gramado. Também isso daí pode evitar questão de lesão, não dar lesão nos caras, sabe? Não machucar. Às vezes numa dessa daí a grama prende o pé, ou então a grama tá escorregadia demais, ou então tá muito alto, carrega, prende um pouco mais a bola.
sabe? Tem uns buracos, os tufos saindo, as coisas muito feias, sabe? E igual o do Mané Garrincha também tá muito ruim, e às vezes mandam jogos lá um atrás do outro. E assim não dá pra praticar futebol. Futebol de elite, futebol de Brasileirão Série A, que às vezes tem repercussão fora do país, internacionalmente reconhecido às vezes como um dos campeonatos mais difíceis, o mais disputados do mundo. Ter ainda jogos, disputa de jogos em estádio como esses, assim, não dá não, sem chance. E também é ruim pro espetáculo, né? A CBF deveria organizar melhor, deveria exigir melhores condições de estádio. Não que seja culpa, não é culpa do Fortaleza, não, mas quem cuida ali do estádio, se é o governo, se é o estado, seja lá quem for, quem é a corretora que cuida ali, tem que tomar devidas precauções ali e tomar as atitudes ali para mexer no estádio, deixar o estádio melhor, o gramado melhor, para receber sempre um melhor espetáculo ali pro público também, que paga os ingressos ali e quer ver o melhor, ué, o melhor jogo, o melhor desempenho, o melhor estádio que eles podem ter, o melhor gramado, para que eles não venham sair dali decepcionados com, ai, pelo amor de Deus, vimos esse jogo horrível, isso e aquilo, e hoje se paga tanto nos estádios, recebem tanto ali, então precisa sempre dar o melhor pro público, né? Porque querendo ou não, é tudo para o público, é a torcida, é o torcedor que faz girar o campeonato. Sem torcedor, a gente já viu o que aconteceu. É bomba, é vermelho para lá e para cá, é rombo nos cofres, então o torcedor é vital pro custeamento do Campeonato Brasileiro e pro Campeonato Brasileiro estar em excelentes condições e andamentos aí, precisa ter o público ali. E se o público não tem ali não recebe o material, não tem ali um bom resultado de visual também, chega a ser feio você olhar um jogo num campo desse daí, que pelo amor de Deus. Mas no campo ali tivemos ali 1-0 logo no comecinho ali, com um pênalti sofrido pelo Breno Lopes ali, o Igor Vinícius. Eu acho que o pênalti ali, bom, eu não achei que foi pênalti, mas dá pra dar esse pênalti, porque tem ali a mão por cima do Igor Vinícius, que foi bem infantil, que ele acaba tocando ali, e às vezes pode entender como uma carga ou alguma outra coisa, mas o Igor Vinícius foi infantil demais, foi ingênuo demais ali nessa atitude que ele tomou, vem da correria, às vezes acaba descarregando, diminuindo a velocidade, tocando no jogador, e o jogador sente o toque dentro da área, tem árbitro que dá, então ele não poderia ter confiado 100% nisso. E também o Breno Lopes já estava virando de costa pro gol, não estava nem de frente, não estava nem indo para uma posição boa para poder finalizar ou fazer um passe, então ele poderia ter tomado mais cuidado. Não tem hora que o Vinícius é muito afoito na marcação, e o Fortaleza, que não tem nada a ver com isso, fez o gol ali com o Renato Kaiser. O São Paulo com um desfalque grandíssimo, enorme, que é o Lucas, porque o Lucas é praticamente 70% desse time, porque quando o Lucas tá muito bem, o time desempenha muito bem, já tem um desfalque já há muitos jogos do Alisson, né, machucado, que também era um dos melhores do time, se não o melhor até o momento, ele e o Lucas. O São Paulo também meio que deu o Zubeldia deu ali uma segurada, colocou alguns reservas para jogarem nas posições dos titulares, né? Porque também vai ter aí, o São Paulo disputa a Copa do Brasil. Mas, bom, foi fora os gols, o gol que teve mais um gol anulado do Lucero, e depois teve mais um outro gol anulado do Moisés. Quer dizer, teve só um gol anulado, não teve o gol anulado do Moisés ali, que o VAR foi e anulou. E ali anulou por questão da bola ter batido na mão, depois foi conferir no VAR, um golaço do Moisés num contra-ataque do Fortaleza bem no finalzinho já, que já mataria ali o resultado, fazendo 2-0 por Fortaleza, mas Fortaleza faz 1-0 ali e vence, e cada vez mais faz um desempenho, uma campanha maravilhosa. Fortaleza com um orçamento bem menor que muitos times grandes, mas sempre tem disputado de frente a frente com muitos grandes aí, ou até surpreendido cada ano, entrando, saindo, Fortaleza surpreende. E ali tivemos também mais uma vitória importantíssima, dessa vez fora de casa de novo, do Fluminense. Já havia vencido o Cuiabá fora de casa, venceu a rodada passada em casa e agora vence mais uma vez fora de casa, e o melhor ainda, goleando. Opa, como assim goleando? Porque 1-0
amigo. Na situação que o Fluminense se encontrava, é goleada. E o melhor ainda é não tomar gol. Efeito Thiago Silva. Eu já falei que o cara ele comanda, que ele é o xerifão e que tem sim o efeito em todo o clube. Isso daí, além também do Mano Menezes ter começado a acertar ali, mas quando o técnico tem um cara que é praticamente o técnico ali dentro de campo, ali no momento ali, começa a auxiliar o próprio técnico fora, ajudando na organização, o técnico não tem tanto trabalho. Deixa na mão do cara ali que já tem a confiança, tem ali já a qualidade para fazer isso, e tem a moral, tem o respeito dos seus colegas. E mais uma vez ali um menino, Cauã Elias, no finalzinho já do primeiro tempo, após um cruzamento do Ganso ali, vai e faz o gol. Cauã Elias que tem ali surgido ali como uma esperança, surgiu como uma esperança para o Fluminense, assim como no ano passado, nos momentos mais difíceis da Libertadores, o... Caramba, esqueci o nome dele. O menino novinho do Fluminense fez ali o Urso, né? Esqueci o nome dele agora, caramba. O John Kennedy ali foi ali a esperança para Libertadores ali, fez ali, foi entrando ali, o Diniz foi colocando da mesma forma, encontrando aí na base aí, e o menino tem dado resultado, tem feito os golzinhos dele, tem ajudado. Os últimos 4 gols do Fluminense, 3 foram dele, então ele tem participação importantíssima aí em tudo no campeonato aí para vitória, para o desempenho, além junto com o Thiago Silva. E o Fluminense pela primeira vez ali tem 3 vitórias seguidas, 3 jogos sem sofrer gol no campeonato, e vai escalando o pelotão ali, fugindo da zona de rebaixamento. Agora tivemos ali também no domingo já o Flamengo recebendo o Atlético Goianiense, né? Esse jogo também do Fluminense já foi ali no domingo na parte da manhã. E ali nós tivemos ali o Flamengo recebendo o Atlético Goianiense. É normal, o Flamengo pegou um time, não poupou, não fez como alguns outros. E também mesmo se poupasse, a qualidade de elenco do Flamengo tá ali muito bem, tá muito bem servido, podendo fazer essas rotações ali. Mas o Tite preferiu não poupar, não fez como seu adversário, colocou o time alternativo, não, muito pelo contrário, colocou aquilo que ele tinha de melhor. E logo no comecinho ali, um belo passe, o cruzamento do Arrascaeta, o Pedro, que é artilheiro, isolado do campeonato, faz ali o gol. E depois no segundo tempo, para fechar o caixão ali, dando a vitória pro Flamengo, que assumiria a liderança, né, com um jogo a menos ainda, mas possui um saldo de gol melhor, tem mais gols feitos do que o Botafogo, já está com o mesmo número de pontos, mas agora está na liderança, assume a liderança e tem ali margem para poder abrir 3 pontos de vantagem. Com a Arrascaeta foi e fez os 2-0. E no outro jogo nós tivemos ali Atlético Mineiro recebendo o Corinthians na Arena MRV. Começou com um gol de pênalti do Hulk. O Hulk que foi cobrar falta, e nessa daí o Garro levanta o braço na barreira. Infantil também. Foi ali um pênalti bobo, um pênalti idiota, que o Garro acabou cedendo ali pro Atlético Mineiro. O juiz apontou a marca da Cal sem duvidar, sem titubear, e ali deu para ver na reação do Garro que ele concordou, que ele percebeu que ele tinha feito cagada, que ele nem esboçou reação, nem muita reclamação, nem nada. E ali foi ali, o Hulk vai e faz um gol, e depois de ter perdido uma chance incrível num belo passe do Garro, o Yuri Alberto, cara a cara com o Matheus ali, Mendes, acabou perdendo o gol, mas logo depois no escanteio, no cruzamento ali, ele acabou se redimindo, fazendo ali um empate 1-1 Corinthians. Mas ali no finalzinho, o André Ramalho, que vinha muito bem desde a sua estreia, sempre muito bem na defesa, acabou ali cometendo um pênalti, derrubando o Paulinho na área, dando um carrinho, e o juiz marcou novamente pênalti, sem duvidar nem nada. O VAR não chamou para conferir, para fazer muitas coisas não. O juiz foi e marcou, e ali foi 2-1, 2 gols do Hulk. E ali ainda deu tempo para o Lianco no final entrar ali, ser expulso, e
levou um amarelo e depois levou outro amarelo, sendo expulso ali o Lianco. E tivemos um Cuiabá e Atlético Paranaense, Cuiabá recebendo o Atlético Paranaense em casa. Cuiabá acabou ali perdendo de 2-1, perdeu o primeiro jogo, perdendo, tomando o primeiro gol ali no comecinho com o Julimar, numa bela jogada, numa bela triangulação ali, recebeu o passe de Thomas Coelho lá na área e acabou fazendo 1-0, e depois ainda no finalzinho ali, já nos acréscimos, com o Diorio acabou fazendo 2-0, e ali no finalzinho ainda deu tempo do Daverson também diminuir para o Cuiabá 2-1. Cuiabá que está na zona de rebaixamento ali, se não tomar cuidado, mesmo que tenha uma rodada menos, precisa abrir os olhos e tentar procurar ali uma reanimação durante o campeonato. E no outro jogo que tivemos ali foi um Grêmio e um Vasco. O Grêmio mandando seu jogo lá em Chapecó, na Arena Condá, no estádio de Chapecoense, um jogo debaixo de uma forte chuva, cara, uma chuva forte pra caramba. Mas ali o que aconteceu, mesmo com o campo pesado, o campo carregado, ali o Soteldo decidiu 1-0 em cima do Vasco. O Grêmio vai bem, o Soteldo tem decidido nos últimos jogos pro Grêmio, tem ido muito bem, tem sido pontual o Grêmio, pelo menos nas suas investidas ao ataque, tem mantido ali, e o Vasco perde a segunda seguida. Também liga um alerta. Querendo ou não, agora todos os times que estão ali embaixo, ali, pelo menos do 14º, 15º para baixo ali da tabela, tem que ligar o alerta, porque é aquilo que eu falei, transição de uma rodada para outra, oscilações, os times de cima querendo avançar, querendo manter sequências de vitórias uma atrás da outra para disputar os títulos, e eles lá embaixo desesperados fugindo do rebaixamento. Então vai ser aquela briga de foice um contra o outro, e agora nós entramos numa das fases mais críticas do campeonato, e além da fase mais caótica, que é o finalzinho, né, aquela soma de pontos, aquela disputa ponto a ponto, né, mas agora é o momento onde quem quer ser campeão precisa ser sólido, precisa ser regular, e quem quer fugir do rebaixamento precisa também manter a regularidade e não oscilar. Vai vencer o campeonato e vai fugir do rebaixamento quem oscilar menos. Vamos para a tabela. O Flamengo em primeiro com um jogo a menos, 40 pontos. Botafogo com 40 pontos. Em segundo, em terceiro, Palmeiras, 36. Em quarto, Fortaleza com um jogo a menos também, 36. Em quinto, Cruzeiro com um jogo a menos, 35. O São Paulo com 32, o Bahia em sétimo com 32, o Atlético Paranaense em oitavo com 28 e 2 jogos a menos. Também tem ali o Atlético Mineiro da mesma forma, 28, 2 jogos a menos em nono. O Bragantino em décimo com 2 jogos a menos, 25 pontos. O Vasco em 11º com um jogo a menos, 23 pontos. O Criciúma, que vence e se reabilita no campeonato com 2 jogos a menos, 21 pontos. O Juventude, que perde ali posição pro Criciúma com 2 jogos a menos, em 13º, 21 pontos também, perdendo no saldo de gol. O Internacional, que tem 5 jogos a menos ali, com 20 pontos em 14º. O Corinthians com 19 pontos em 15º. O Grêmio, que sai da zona do rebaixamento, desde quando entrou, é a primeira vez que o Grêmio consegue sair da zona de rebaixamento, com 18 pontos e 2 jogos a menos. O Vitória é o primeiro time na zona de rebaixamento com 18 pontos. O Cuiabá em 18º com 17 pontos e 2 jogos a menos. O Fluminense em 19º com 17 pontos e 1 jogo a menos. E o nosso lanterninho Atlético Goianiense com 12 pontos. Eu acredito que já temos o nosso primeiro rebaixado, já, embora tem assim a condição, mas ao que vem apresentando, é muito difícil o Atlético Goianiense ter uma reação e não sair da zona de rebaixamento. Mas eu acredito que agora a gente só vai descobrir quem serão os outros 3 times que serão rebaixados, e vai ser aquela briga ponto a ponto, jogo a jogo, campeonato. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like e valeu!